Legal, a gente já está de volta no programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330. E Proeste Nissan. Esse final de semana tem super feirão na Proeste Nissan. Imperdível, seu 0 km em condições imbatíveis e seminovos multimarcas também com garantia de 1 ano. Vale a pena você passar por lá e conferir. Fale com o Maurício e toda a sua equipe na Proeste Nissan. Dá negócio. O programa Conexão de hoje está conversando aqui com a psicóloga, especialista em urgência e emergência pela FAMEMA, Ana Gláucia Lima. É de Lima ou Lima, Ana? É Ana Gláucia Paulino Lima. Eu só tirei o Paulino, ficou Ana Gláucia Lima. Então Ana Gláucia Lima, não é de Lima, é Lima. E a Ana está aqui falando hoje aqui sobre a questão da automotivação, da resiliência e da regulação emocional. E a gente agora queria citar algumas circunstâncias que podem acometer qualquer um de nós, né? E como lidar com situações como essa. Eu acho que um exemplo bacana, até dentro do mês que a gente está vivendo, que é o Outubro Rosa, né? O mês de outubro, que é alusivo aí ao câncer de mama. Imaginar assim, uma situação de um diagnóstico aí já definido, bem fechado com relação ao câncer, né? Como lidar, né, Ana? Como que a gente pode pensar numa automotivação para o indivíduo que recebe uma notícia dessa? Pois é, dentro de algo tão fechado. Primeiro que, se a mulher... Primeiro que, né, antes de mais nada, o seio é algo muito importante em diversos âmbitos para a mulher, né? Segundo lugar, que como a gente se automotivar ou pensar em resiliência, em regulação emocional, quando a gente tem talvez um diagnóstico, a gente tem que passar por uma cirurgia e fazer a retirada de algo que é tão importante para a mulher. Então é muito complicado mesmo e não pense que diante de diagnósticos fechados a gente vai ter facilmente uma regulação emocional ou principalmente vamos falar da automotivação, que é olhar os pontos as potencialidades, aliás, que a mulher tem no momento desse. Gente, a gente não vai estar automotivado todo momento. O problema é a gente permanecer em estados deprimidos, permanecer em estados de poço. Então, a questão de se automotivar de frente a um diagnóstico fechado é talvez olhar o que poderia estar acontecendo, o que de pior poderia estar acontecendo, ou às vezes, de fato, o que eu posso fazer com tudo isso? Né? Como que eu posso, talvez, trabalhar algumas questões pessoais minhas diante de um diagnóstico fechado? O que talvez esse diagnóstico está trazendo para mim no âmbito de reflexão de vida? De reflexão de norteamento de vida, o que talvez eu possa fazer nesse momento que eu vou ter que parar a minha vida talvez para me tratar, como que eu posso utilizar o meu tempo dentro desse sentido, isso depois e junto, tudo misturado com a dor e o sofrimento, como que eu posso olhar outras pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que eu, né? Quais são os meus valores, quais são os preceitos, o que é importante para mim, porque são nos momentos de crise e de tristeza que se lançam as maiores reflexões. É verdade. De vida, né? Porque muitas vezes eu e você, a gente está trabalhando, fazendo um monte de coisa, a gente não para. E talvez, Deus me livre, um diagnóstico pare a gente. O próprio diagnóstico vai parar e você vai precisar olhar para esse diagnóstico, olhar para a sua vida, olhar para a sua família, às vezes até um diagnóstico, Marcos, de terminalidade. Acho que cabe até um provérbio que diz que há mais sabedoria num velório do que numa festa. Exatamente, né? Exatamente. Quando você está num ambiente mais triste, mais reflexivo, Exato. há muito mais sabedoria. Perto das emoções, quando a gente vai olhar todas as emoções que a gente tem, principalmente as emoções mais básicas, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, amor, enfim, as mais basais, a única emoção que faz com que a gente reflita sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo, sobre a tríade cognitiva é a tristeza. Porque é no momento da tristeza que você para e você começa a ficar reflexivo. É claro que pode vir a melancolia e tudo mais, mas é nesse momento que você para refletir. Então, talvez um diagnóstico fechado, uma situação muito difícil, a gente vai parar para refletir. Ai, Ana, mas e um diagnóstico de terminalidade? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala sobre cuidados paliativos. E ela fala sobre diretivas de vida no cuidado paliativo, que é o que a gente fez com a nossa mãe, né? O que é? É você entender que
diante da medicina, diante das coisas terrenas, não tem mais o que fazer. E, infelizmente, existe isso muito perto de nós. E o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer quando eu recebo um diagnóstico de que os médicos falam que não tem mais o que fazer? O que me sobra? Qual que é a minha essência? O que eu quero viver ainda? Então, se eu olhar para esse lado, é um lado automotivacional dentro dessa perspectiva. Porque, gente, automotivação não é só a gente vai conseguir, a gente vai conquistar, a gente vai... Não, automotivação... É isso que eu falei, não é tal wow, né? Isso é euforia. É tipo, é você caminhar, né? É você seguir, você avançar. Você caminhar, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte. E não que eu ficasse parado no Vale da Sombra da Morte. Independente de como está o meu contexto, eu caminhar. Eu posso, gente, vou falar uma coisa muito forte. Eu posso estar caminhando para a morte, que é somente uma fase da vida e uma passagem. E aí cada um entende a morte mediante até os seus entendimentos espirituais. A gente pode até estar caminhando para a morte, mas como eu vou fazer essa caminhada? Que tipo de legado eu vou deixar? O que eu ainda quero viver? Como que eu vou fazer essa minha passagem? De que forma eu vou fazer isso? Então, a gente pode aproveitar muitas coisas na nossa vida dentro dessa reflexão. A grande questão é que, quando a gente está diante de alguma coisa mais fechada, a gente não aceita e a gente briga com aquilo. Então, existem coisas que a gente vai precisar aceitar e a gente vai precisar introduzir e viver aquele momento, dentro desse sentido. Ana, uma outra situação, por exemplo, a gente falou dessa questão da doença e tal, mas nós tivemos agora recentemente a tragédia lá em Fortaleza, a queda daquele prédio, do edifício e tal. Eu fico imaginando aí as pessoas que moram ali ao redor, até mesmo da cidade, e outras também, quer dizer, até do aspecto, por exemplo, o medo de estar num prédio, né? Porque você vê que o prédio do nada desaba, como isso acontece, né? E eu fico imaginando aqui, eu penso que se eu morasse em prédio hoje, talvez eu teria uma certa dificuldade. Você iria estar olhando assim a estrutura em volta dos pilares. Com certeza a gente já está fazendo isso, né? Eu penso que diante de tragédias, diante de catástrofes naturais, Boate Kiss, Brumadinho e várias outras tragédias que aconteceram e que marcaram a nossa vida, a gente pode trabalhar a questão da resiliência, automotivação e regulação emocional pensando que, a partir do momento que a gente vive, Marcos, deixando de lado, até para o pessoal de casa, deixando de lado qualquer julgamento e qualquer responsabilidade. A gente não está falando sobre isso nesse momento, né? Vamos imaginar uma catástrofe natural. Então, aqui a gente pode pensar que a partir do momento que a gente nasce, nós estamos correndo um risco. Então, se a gente começar a pensar dessa forma, a gente começa a viver a nossa vida de uma outra maneira, né? A gente faz planos e tudo mais, mas a gente vive o hoje com mais intensidade. Porque o que te garante que você vai chegar na sua casa hoje e que eu vou chegar na minha casa hoje. Então, eu não sei como que eu deixei meu pai, meu namorado em casa, né? Então, a gente começa a viver o presente de uma outra forma. Quando a gente está diante de catástrofes, gente, realmente a gente desmorona, tudo acaba mesmo, muita gente perdeu tudo, tiveram mortos nessa situação desse prédio. Existe, assim, aquele elástico que a gente vai quase, parece que a nossa vida vai perder o sentido. E pessoas que perderam tudo. Perderam tudo. Perderam parentes. Nossa vida vai perder o sentido. Pensa no elástico esticando, mas a gente precisa articular com o mas precisa voltar. O que eu posso fazer? O que eu preciso pensar? Né? O que aconteceu? Onde eu estou, quais são as minhas forças e voltar, olhar para você, olhar para o contexto, ir respirando e tentando voltar à sua forma basal. É fácil? Super fácil? Não é fácil. É extremamente difícil. Só que isso é resiliência diante de catástrofes naturais, por exemplo. Diante de um acidente de trânsito. Eu perdi meu irmão num acidente de moto. Então, foi uma tragédia. Foi algo assim que a gente, né? Ele não estava doente, a gente não estava esperando acontecer isso. Nós nos despimos de nós mesmos naquele momento. Só que nós respiramos, entendemos que nossa vida realmente existem fatalidades, estamos sujeitos a todas as coisas e precisamos voltar à nossa forma original. E começar talvez a dar valor a coisas importantes que talvez a gente não dê. Que são as nossas atividades revigorantes, né? São situações que podem trazer uma reflexão para que criemos assim um novo olhar, né, para a vida, né? Um novo olhar, valores, sabe, valores familiares,
valores morais, vários tipos de valores que a gente precisa resgatar, baixar um pouco essa questão da gente perder tempo com muitas coisas, perder tempo, gente, com redes sociais, perder tempo com... Vou falar, pode? Vale. Perder tempo com séries que a gente fica vendo lá, enclausurado no nosso quarto, sem contato com ninguém. Perder tempo de ficar se vitimizando, falando mal de um, de outro, sabe? Tirar várias televisões de casa. Eu falo isso pra mim. Coloque uma televisão para todos estarem ali num conflito de saber o que vai assistir todo mundo junto. Então, a gente precisa refazer algumas coisas, reorganizar algumas coisas, porque a vida é isso aqui. E reviver alguns momentos, né, que em família não se vive mais. Não se vive, não se vive. Deixa eu ir para mais um intervalo, eu volto na sequência com Ana Gláucia Paulino Lima com a gente aqui no programa Conexão de hoje, conversando aqui sobre resiliência, sobre a automotivação e também a regulação emocional. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Liga a gente uma avaliação, esse final de semana é muito especial na Oral Sim Implantes, 996002707, horário estendido no sábado especial para você, dentadura nunca mais, 996002707. Também com a gente a Zelar Distribuidora de Água e Proeste Nissan. Proeste Nissan dá negócio, na Tiradentes 1268, seu carro 0 km está lá à sua espera. Sentra, Versa, March, Kicks, tem a Frontier, enfim, você pode escolher o seu carro na melhor condição, o seu usado super valorizado na troca. Fale com o Maurício, ele é bom de negócio. Na Proeste Nissan dá negócio, Tiradentes 1268, a gente volta na sequência. Até já.